A Igreja no Deserto. Este é o tema da mensagem de hoje aqui no nosso vídeo, que faz parte do projeto Ide Pregai. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando para levar-lhes a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Continue conosco até o final deste vídeo. Amém? Agora prepare o seu coração, porque Deus, Ele vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto de hoje está no Evangelho, não deixa de ser o Evangelho, mas é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 33. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos que estão conosco através aqui deste canal, aqui do nosso vídeo, nós continuamos dando um passeio neste belo discurso de Estevão. 53 versículos, um discurso longo, mas um discurso recheado de passagens importantes do povo de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja no deserto. Que igreja? No Antigo Testamento, a igreja de Deus era o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja de Deus continua sendo Israel, mas hoje Deus tem a igreja que é formada pelos gentios e também pelos judeus que se converteram ao cristianismo. Mas hoje, com base aqui no discurso de Estevão, nós vamos falar sobre a Igreja de Deus no deserto durante 40 anos. Amém? Continue conosco, então, até o final deste vídeo e agora prepare-se para o primeiro tópico desta mensagem de hoje. Deus enviou Moisés ao Egito. Texto bíblico. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, meus amigos, o que nós acabamos de ouvir está inserido no texto que já foi dito pela pastora Sara. Moisés passou 40 anos no deserto. Vejam bem, no vídeo anterior, nós falamos aqui que Moisés não esperou o tempo de Deus. Agora, depois de 40 anos, Moisés já está com quantos anos? Com 80 anos, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que é o mesmo Reuel. O que aconteceu? Aquele Moisés poderoso, muito bem ensinado em toda a ciência do Egito, agora era pastor de ovelhas, trabalhava para o seu sogro.
E foi nesse trabalho de pastorear ovelhas que Deus se manifestou para ele no meio de uma sarça que queimava em pleno deserto, mas não se consumia. E foi então do meio do fogo que Deus se manifestou, que Deus se revelou para Moisés e mostrou para ele que agora sim, o tempo de Deus chegou na vida dele e que Deus tinha ouvido o clamor do povo lá no Egito, o povo que já estava o povo, eu vou repetir, o povo que estava escravizado já há mais de 400 anos, aproximadamente 430 anos. Então, Deus tomou a decisão de libertar o povo através de Moisés. Moisés tentou dizer para Deus que ele não podia, apresentou uma série de desculpas, mas é assim, quando Deus escolhe alguém com um propósito, com uma tarefa, não adianta querer se esconder de Deus, porque ninguém pode se esconder da presença de Deus, porque Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares. Abro um parêntese aqui para dizer, meu irmãozinho, meu amigo, que você também está aqui neste planeta Terra, foi Deus quem colocou você aqui com um propósito. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Moisés, livrou ele das águas do Nilo, Deus também tem um propósito com a sua vida aqui na face desta terra. Agora, espere o tempo de Deus. E eu tenho certeza que através dessa mensagem, o Espírito Santo está também falando com você, assim como falou com Moisés através daquela sarça que queimava, porém não se consumia. Agora vamos para o segundo tópico da mensagem. Deus cuidou do povo no deserto. Texto bíblico. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Aleluia, glória a Deus. Então Deus esteve presente com o seu povo no deserto. No tópico anterior, eu falei que a igreja de Deus no deserto era o próprio povo de Israel, povo que foi criado por Deus a partir de Abraão. Moisés foi o escolhido de Deus para esta missão de tirar o povo que estava sofrendo, que estava escravizado lá na terra do Egito. É importante nós entendermos que Deus, para cada tempo da história, Deus nunca ficou sem um representante na terra. Naquele tempo, Deus levantou Moisés. E hoje, Deus continua chamando homens e mulheres. Porque assim como o povo de Deus concluiu a sua caminhada no deserto, saindo de Ramsés até Canaã, foram 40 anos caminhando sob a proteção de Deus. Nós também, amigos, estamos caminhando, não para Canaã terrestre, mas estamos caminhando para Canaã celestial. Jesus veio a este mundo, ele fundou a igreja da qual nós fazemos parte hoje, porque um dia aceitamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós estamos também atravessando o deserto desta vida. Naquele tempo, Deus levantou Moisés. Mas Jesus foi para o céu, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar até vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade. É ele quem vai guiá-los, é ele quem vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então, sobre a liderança, sobre a orientação, sobre os cuidados do Espírito Santo, nós estamos caminhando. E vamos chegar a Canaã celestial. Brevemente, nós também estaremos atravessando o Jordão. Naquele tempo, o povo de Israel atravessou literalmente o Jordão. Aquele Jordão, naquele tempo, foi literal, mas hoje é simbólico.
nós também vamos atravessar o Jordão. Pastor, como é que isto vai acontecer? Esta travessia do Jordão vai ser literal? Não. A travessia do Jordão vai acontecer em 2 momentos. Através da morte física ou então no dia do arrebatamento da igreja. São 2 alternativas. Uma das 2 vai acontecer com certeza. Agora eu pergunto para você, você está preparado? O povo de Israel passou 40 anos se preparando, mas a maioria não entrou na terra prometida porque se corrompeu, porque não obedeceu a Deus durante a travessia no deserto. E você? Como é que está a sua vida? Se a passagem do Jordão acontecer hoje, você está preparado? Pois é. Se você não está preparado, prepare-se. Como, pastor? Aceite a Jesus. Quando você tomar esta decisão, tomara que seja hoje, você vai ter os seus pecados perdoados, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida e o Espírito Santo vai lhe conduzir até o dia da travessia do Jordão, que pode ser através da morte física ou então através do arrebatamento da igreja, que também pode acontecer a qualquer momento. Jesus disse, foi perguntado para ele sobre esse tempo, ele disse, quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Então, Jesus não informou, porque como homem ele não sabia. É claro que hoje ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, claro que hoje ele está na plenitude da sua divindade, ele sabe do dia, sim. Mas como nós não sabemos, é prudente que nós estejamos preparados. Não é para se preparar, é para estar preparado. Então, se você quiser se preparar a partir de agora, aceite a Jesus, porque eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, aquilo que eu recebi de ti, eu passei para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Paizinho, por aqueles que estão dando o primeiro passo em direção a Canaã celestial, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Meus amigos, agora vamos orar pelo nosso querido Brasil. O Brasil e o mundo está caminhando para o caos. Os noticiários dos meios de comunicação nos informam que a coisa não está fácil no planeta. É guerra nos 5 continentes deste planeta. No Brasil não é diferente. O crime organizado está tomando conta deste país. Só Deus é quem pode salvar a nossa nação. E é por isso que eu convido você. Você é um cristão de verdade? Então, se você é um cristão de verdade, não importa a sua denominação, mas se você é um cristão de verdade, então vamos nos unir. Lá no Salmo 133 está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos nos unir em oração em favor do Brasil, porque é só Deus é quem pode salvar o Brasil, livrar o Brasil do caos. No tempo de Moisés, ele levantou Moisés como o condutor do povo no deserto. Vamos orar para que Deus levante aqui no Brasil um homem temente a Deus, um servo de Deus, um homem que tenha um bom caráter, um homem que realmente seja aprovado por Deus, para ser aquele que vai conduzir esta nação sob a direção do Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Paizinho, o Brasil é teu. O Senhor é o Deus do Brasil. O Senhor é o Criador desta nação. O Senhor é o dono desta nação. Paizinho, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo nos bastidores da política deste país. O Senhor sabe de tudo, porque não há nada escondido diante de ti, Senhor.
Por isso, Paizinho, eu uno a minha fé com a fé de milhares e, quem sabe, de milhões de brasileiros que estão orando comigo agora. Paizinho, salva o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos social, do caos moral, do caos espiritual. Livra a nossa nação do caos. Paizinho, faz isto pelo teu grande amor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim seja. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.